Mas essa igreja, ela foi achada em falta por Deus. Mesmo com tudo isso que eles tinham de característica, como nós vimos, tem uma censura contra eles. Como está escrito no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu quero me deter um pouco mais nessa parte, que essa foi a causa da carta de que Cristo mandou para essa igreja. Porque Cristo tem um cuidado tão grande conosco, Ele tem um zelo tão especial para conosco, que quando Ele percebe que é algo que vai nos tirar do caminho, da posição, Ele nos alerta. E nesta noite, em nome de Jesus, se esta palavra tocar em teu coração, em algo que você precisa retirar da tua vida, que você precisa melhorar, não deixe ela passar. Neste momento, no momento em que você sentir isso, fale com Deus. E a gente sabe que há várias coisas que nos afastam de Deus. Basta que a gente dê uma brecha para que venha algo para nos tirar da presença dEle. Então que você venha nesta noite, está com o teu coração aberto a receber aquilo que Deus tem para falar para você. Porque é muito difícil, irmãos, a gente ouvir censura, né? A gente gosta muito de elogio, não, é muito bom. Mas no momento de uma crítica, uma censura, aqui como Deus estava falando com eles, eu acho que eles devem mais, Senhor, eu faço tanta coisa, eu trabalho, eu divulgo a tua palavra, mas Deus sentiu algo que estava faltando. Aquele povo estava se distanciando do Senhor. Eles não tinham mais a aproximação que tinham com Ele. O coração deles não estava mais como estava. Esse primeiro amor aqui, irmãos, é aquele primeiro amor que a gente sente quando conhece o Evangelho, que arde dentro de nós, que a gente fala de Jesus para todo mundo. Alguns citam até Evangelista Posta, né? Porque a gente tem tanta sede, tanto desejo de falar do Senhor, que a gente fala e não se cansa de falar. É um desejo muito grande, é um amor muito intenso. Mesmo com 20 e tantos anos de Evangelho, eu creio que cada um aqui, ou que está começando agora, ou que já tem bastante tempo, lembra daquele momento em que você recebeu Cristo no teu coração e que Ele fez toda a diferença, em que a tua vida foi transformada, foi mudada. Não era um amor grande, incessante, forte. Aquilo ardia. Era algo tão bom, tão maravilhoso, que você queria mostrar a todo mundo o que você estava sentindo, a quem você servia. E esse amor estava se esfriando. Eles não estavam mais com aquele ardor, com aquele fogo que ardia. O íntimo deles estava se esfriando. Mas eu meditando, lendo a palavra do Senhor, mas como é que pode um povo que trabalha tanto, que faz a tua obra, e permanecer sem amor? E lendo, orando, o amor, irmãos, é a base de tudo. Se a gente faz a obra de Deus sem amor, a gente não está fazendo para Deus, a gente está fazendo para homens. A gente precisa trabalhar para Deus, sim, mas esse trabalho precisa ter garra, precisa ter força. Esse trabalho precisa ter desejo de agradar aquele para quem a gente está fazendo. Não homens, mas Deus. Porque a obra de Deus, ela é feita para Deus. Ela vai para o homem, porque quando a gente está abençoando alguém, aquela pessoa está recebendo a bênção, mas a gente está fazendo a obra para Deus. A gente está fazendo o trabalho que Ele deixou nas nossas mãos. E aquela igreja trabalhava tanto, mas o amor faltava, estava se esfriando. Aí a gente para e pensa, se eles trabalhavam tanto e estavam diante de Deus, aos olhos de Deus,
em falta, estava faltando alguma coisa, a gente vê que é fundamental que haja amor. O amor é a base de tudo. Nós amamos, diz a palavra, porque Deus amou primeiro. Foi Ele que nos deu o seu amor, e através do seu amor a gente ama o mundo. Porque de nós mesmos, irmãos, a gente não é capaz de amar o mundo, esse mundo como está hoje, esse mundo que tem tanta coisa ruim, que tem tanta tragédia, que tem tanta notícia de pessoas fazendo atrocidades, mas que precisam do amor da igreja, que precisa que a gente os ame e que sejam alcançados pelo Evangelho. Então, o trabalho, ele precisa estar ligado ao amor. Não só trabalho, mas amor e trabalho. E essa igreja, ela estava em falta por isso, que ela não tinha mais aquele amor que ela teve no início. Ela abandonou o primeiro amor. Mas não se trata apenas de relaxar no trabalho. O que Cristo estava censurando nessa igreja é o amor fervoroso. Eles até, eu creio, não tinham perdido todo o amor, porque quando a gente perde o total amor de Deus, a gente já nem vai mais à igreja, a gente abandona tudo, perde a fé. Eles tinham amor sim, mas aquele amor não estava ardendo mais. Sabe por quê, irmãos? O amor precisa ser alimentado. É como um fogo. O fogo, para crescer, ele precisa de lenha. Ele precisa ser alimentado com combustível. E para que a gente alimente, a gente precisa ter atitudes para alimentar esse amor a Deus. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa orar mais, a gente precisa ir à igreja, a gente precisa buscar no Senhor, que é a fonte do amor, este amor. Então, quando a gente não está mais fazendo essas coisas, quando a gente não está mais perto do Senhor, com certeza haverá um esfriamento. Que nesta noite a gente venha ter consciência de que a gente precisa mais e mais estar próximo do Senhor, para que a gente possa nele conseguir mais amor e ganhar alma, ganhar as vidas que estão por aí perdidas. A gente necessita do amor de Deus para que a gente possa amar aqueles que não conhecem a Deus. Mas há coisas que entram na nossa vida e fazem com que a gente se afaste desse amor. Uma das coisas é o convívio com o pecado. Muitas das vezes o pecado entra sorrateiramente, a gente nem percebe. O pecado, ele vem, se instala, quando a gente vê, ele já está destruindo a vida. Então, o convívio do pecado, ele pode esfriar o nosso amor com Deus. E a palavra de Deus, em Mateus 24:12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a gente hoje tem visto isso. Muita gente se afastando por causa da iniquidade. É incrível, mas a gente para pensar, e a gente até ouve muitas vezes alguém dizendo: eu sou a favor da pena de morte. Às vezes até cristão, gente. Infelizmente, hoje em dia, a iniquidade, ela está tão forte no mundo, que muita gente hoje já acha normal determinadas atitudes, que acha certo o que é errado. É o pecado entrando na igreja. É o pecado tomando o primeiro lugar na vida do cristão. Então a gente precisa ter cuidado com isso. A gente não pode deixar que ele cresça, que ele se instale. A gente não pode achar normal o convívio com o pecado. Outra coisa que pode diminuir ou apagar esse amor é a falta de profundidade na vida cristã. Quando o cristão, ele não mortifica mais a sua carne e vive no Espírito. Quando o cristão, ele não ora mais, não se enche mais da palavra, isso vai fazendo com que o amor dele se esfrie.
com que ele não seja mais aquele homem, aquela mulher que faziam tantas coisas, que eram fervorosos, que eram cheios do Espírito, porque isso faz com que o Espírito vai se extinguindo. Isso faz com que a gente deixe de ter mais intimidade com Deus. E a gente precisa não deixar que isso se instale em nossa vida. Algum sinal de que isso não está bom, busque a Deus novamente. Volte de novo ao caminho. Peça a Deus para que você possa de novo estar restaurado, estar fortalecido, estar firme com Ele. No capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala que o melhor caminho é o amor. É o caminho mais excelente. Que ele diz que ainda que a gente trabalhe, ainda que a gente tenha dons, se a gente não tiver amor, a gente não é nada. Para ver como o amor é fundamental, como o amor é a base. A gente precisa do amor. A gente precisa ter amor para fazer a obra do Senhor. O amor, ele está acima de todos os dons e de todas as obras. E ele é o principal mandamento que Jesus deixou. Amar a Deus com toda a tua força, todo entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E esses irmãos de Éfeso, a gente vê que eles estavam não mais fazendo aquilo que eles faziam. No livro de Atos, no capítulo 19, quando Paulo começa a difundir o Evangelho, a gente vê que eles eram crentes mais fervorosos. Aí lá no livro de Efésios, no capítulo 1, quando Paulo ora por ele, Paulo ora pelo amor que ele tinha pelos santos. Isso está dizendo que eles não estavam mais amando como eles amaram. Quando a gente vê que a igreja deixou de ter o seu papel fundamental, que é o amor, ela não está mais desempenhando aquela função que é dela nesta terra. Quando Paulo ora e vê amor, ele dá graças a Deus por isso, pelo amor, pelo trabalho, por tudo aquilo que eles faziam, pela fé que eles tinham. Mas lá no livro de Apocalipse a gente já vê que não existe mais amor e que eles estavam achados em falta por Deus. Deus, ele tenta de toda forma que a gente não deixe de seguir o caminho, que a gente volte. E uma das advertências deles para os Efésios é que eles retrocedam, que eles voltem ao caminho. Porque para ter progresso espiritual, irmãos, a gente precisa ter uma atitude contrária àquilo que a gente está vivendo. É preciso retroceder para que a gente avance. É preciso que a gente mude a rota na caminhada cristã para que a gente venha a ter crescimento, para que a gente venha a ter um novo envolvimento na obra de Deus. No versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.